Bom, boa noite. Juntas ocupando a política, já está aí presente Mariana, Marcelo, Luiz do Samba. Sidney já está falando que agora o som está rolando. Obrigada, gente. Boa noite. Marcelão Ataíde aí, Marcos Carneiro. Muito importante ter vocês no debate, nesse debate que a gente vai fazer hoje. Claro que hoje o dia está muito agitado diante do que aconteceu com o governador Witzel no dia de hoje, né? A gente tem aí uma preocupação enorme do quanto todo o processo também de corrupção que está colocado hoje naquilo que foi definido com relação à gestão da saúde pública no momento dessa pandemia, né? A gente teve aí todo um processo de dispensa de licitações justamente para fazer com que o tempo, na verdade, menos do burocrático, para que a gente pudesse salvar mais vidas, né? Isso, na verdade, foi utilizado de maneira muito irresponsável pelo governador Witzel e hoje, concretamente, nem os hospitais de campanha foram entregues, toda uma situação completamente absurda da sua gestão, desde a aposta política nesse momento de pandemia, nas privatizações, enfim, de empresas públicas. Então, tudo isso está nessa conta desse conluio, né? Dessa lógica da política bolsonarista. Então, o Witzel segue toda a cartilha do bolsonarismo no que tange a uma política que é privatista e também de um processo de militarização também dessa política, em especial quando a gente olha a política pública de segurança. Toda essa reflexão e análise não pode nos impedir, por exemplo, de olhar com cuidado o que aconteceu hoje diante do que foi a operação da Polícia Federal, uma vez que a gente tem uma interrupção aí concreta do Bolsonaro na Polícia Federal e o quanto que ele pode, de fato, estar fazendo uso político da Polícia Federal, enfim. Então, esse elemento é um elemento que não é qualquer elemento para a nossa análise, mas que a gente precisa observar o quanto que, por uma rusga política, a gente pode ter, nesse primeiro momento, a Polícia Federal sendo utilizada como polícia política. Isso é sério, precisamos olhar para o que isso representa, para o Estado Democrático de Direito, ainda que o Witzel tenha toda a sua vinda e chegada na política, um acesso fundamental ao que está colocado nas pautas do bolsonarismo. Então, a gente precisa olhar para isso com muitos critérios, mas também de uma maneira muito crítica. Afinal de contas, o Rio de Janeiro, em plena pandemia, viveu um processo de corrupção na saúde pública, é criminoso, é escandaloso, mas a gente também não pode deixar que esse seja o momento das justificativas, desde justificar a venda, né, colocar o patrimônio do Rio de Janeiro num balcão de negócios, como o Witzel está fazendo com as privatizações, mas também a gente não pode deixar que o Bolsonaro se sinta fortalecido e legitimado a interferir diretamente nas ações da Polícia Federal, enfim, colocando ali a polícia a serviço do seu governo, né? Isso é muito danoso. A gente viu o que aconteceu nessa intervenção na Polícia Federal do Rio de Janeiro, então nos causa muita preocupação e precisamos estar muito, muito atentos a isso tudo que está ocorrendo. Bom, gente, hoje a gente convida aqui uma pessoa muito especial, a Jussara. Ela tá... Deixa eu ver se ela dá um oizinho aqui, Jussara. Só para eu ver por qual página que eu te chamo. Enfim, falar do lugar das mulheres na política, né? Vocês acompanharam, quem acompanha aqui os nossos ao vivos. A gente teve ontem, concretamente,
Dia da África, né? E fizemos um festival que foi incrível, lindo, e muito simbólico. Olha a Jussara aí chegando, gente. Boa Tudo noite, bem, querida. gente? Como é que você tá? Eu tô bem, e você, Renata, como tá? Aqui em São Paulo tá bem friozinho. Aqui também tá rolando um friozinho. Hoje teve uma ventania enorme e eu já tô até aqui toda agasalhada porque o frio tá batendo. Jussara, querida, muito obrigada pela sua participação. Agradeço demais. Tenho muita referência no que vocês tocam pelo MTST, o quanto que a luta hoje por moradia digna, ela é fundamental. Nós, aqui no Rio de Janeiro, trazemos também a possibilidade real da construção coletiva dos nossos processos, da construção que possa privilegiar as mulheres negras da favela, da periferia, enfim, trazendo aí um olhar que seja mais inclusivo dessas mulheres da negritude na política. Então, queria muito te ouvir, saber como é que estão aí, como é que está a situação hoje de pandemia nas ocupações, né? Como é que as ocupações vivenciam essa situação que é absurda concretamente, né? Se a gente fala da população que não tem casa e nesse momento de pandemia se pede que a população fique em casa, em quarentena, em isolamento social, fala o quê para quem não tem uma casa para morar, para quem não tem um teto para viver. Então, Jussara, queria que você se apresentasse melhor também para aqueles e para aquelas que estão assistindo a gente. A gente está transmitindo também pelo Facebook e contando um pouco aí dos dilemas hoje que a população que hoje não tem um teto, enfim, sobre as suas cabeças para viver, como é que está experimentando esse momento de crise na saúde pública. Bom, gente, boa noite a todas e todos. Sou Jussara Basso, faço parte do MTST, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e também das Juntas, Coletivo de Mulheres Negras. Somos 3 mulheres que decidimos encarar esse desafio de também ocupar a política, né? A gente tem visto, e eu acho só dando continuidade àquilo que você coloca, Renata, que a pandemia, ela simplesmente escancarou a desigualdade social e potencializou, né, diversos problemas que a gente enfrenta há anos. Então, hoje, muitos que não entendiam a qualidade, a necessidade da luta pela moradia, entendem que para você manter isolamento social sem casa, lavar as mãos sem água na torneira, né, você cuidar da higiene sem saneamento básico. Então você percebe que isso atinge diretamente a população de menor renda, os moradores da periferia e, sobretudo, as mulheres negras, né, que são as trabalhadoras assalariadas, as diaristas, as mulheres que estão no subemprego, que estão ficando desempregadas e hoje, para além de tudo, da sobrecarga do cuidado doméstico, do cuidado com as crianças. Então a gente realmente precisa entender que esse momento é um momento que a gente precisa levantar as bandeiras dessas diversas lutas sociais, no sentido de que no próximo período, quando a pandemia passar, a gente possa realmente lutar por políticas públicas de atendimento, de emancipação da mulher, de garantia de vidas, né? Porque a saúde pública ela vem sofrendo um esvaziamento de recursos ao longo de anos. E hoje a gente vive a consequência do fim de diversos investimentos, né? Do sucateamento do SUS, da privatização da saúde básica, e tudo isso está atingindo diretamente a população que mora na quebrada, das favelas, a população que hoje está em situação de rua e as pessoas que não estavam trabalhando com carteira. Jussara, uma situação realmente muito absurda, né? E é isso, o coronavírus escancara o que é a desigualdade social, o que é tudo aquilo que vivenciam hoje aquelas pessoas que não têm acesso a saneamento básico, que não têm acesso à água corrente, que não têm acesso aos serviços públicos de saúde, né? Porque você imagina, né, que a gente fala da necropolítica, né? Tudo que o Bembe demonstra para a gente do como que a política pode ser utilizada
na construção e na reconstrução da morte, né? Ou na possibilidade da morte. E a gente sabe que, por exemplo, o sucateamento do Sistema Único de Saúde é justamente a necropolítica colocada na determinação do que é prioridade. Se essencialmente você ter uma saúde pública que atenda a todos e a todas, ou uma saúde privatizada que vai atender aqueles e aquelas que têm dinheiro para pagar. Então, a gente tem um abismo colocado hoje na nossa sociedade que a gente precisa, na verdade, observar o quanto que a gente tem que ter um reordenamento de prioridades na política, não é mesmo? Exatamente isso. A gente precisa. Primeira coisa é abrir espaço para ouvir a população que sofre a ausência do poder público, que sofre a ausência de políticas que atendam diversas demandas, né? Hoje a gente tem como pauta principal a saúde pública, mas o que está sendo trazido a partir da pandemia, né? Está sendo o que a gente está vendo, o desemprego, uma crise econômica que vai continuar atingindo essas famílias ao longo de anos e com certeza vamos continuar pagando o preço dela, né? Porque se hoje diz para a população voltar ao mercado de trabalho, para muitos isso não significa muito, porque já não tinham emprego antes da pandemia. Trabalhavam como vendendo água no farol, vendendo bala no ônibus, ou as mulheres como diaristas, ou cuidando dos filhos daquelas que ainda podiam trabalhar. E neste sentido, a gente vai continuar no mesmo impasse, né? Trabalhar, mas em quê? Quais as garantias que nós temos? Qual é o salário que é destinado ao pobre trabalhador? O salário mínimo, que não garante nem mesmo 15 dias da alimentação de uma família hipernumérica. As famílias são 5, 6, 7 pessoas em uma casa. Então, você já não tem casa, você já não tem saúde, você já não tem emprego, você já não tem educação, você já não tem transporte. É bastante complicado entender o seguinte: hoje, falar sobre a desigualdade social meio que virou modismo, mas a desigualdade social ela sempre existiu e a gente precisa realmente combatê-la, né, de forma efetiva. Isso só vai acontecer, de fato, construindo políticas públicas de atendimento para essas pessoas, né? A necropolítica que é dita não é só as políticas que não atendem a população, é a ausência de políticas públicas que atendam a população de baixa renda, é a ausência de políticas públicas que olhem para cada trabalhador e trabalhadora com as suas particularidades, dos seus locais, nos locais onde moram. Garantia de vida significa garantir moradia, educação, saúde, trabalho e, sobretudo, assim, dignidade, né? A nossa dignidade, eu acho que está acima de tudo. Então, as pessoas realmente precisam ter todos os direitos resguardados. Exatamente. Até parece que antes da pandemia não existia a vulnerabilidade, não existia a pobreza, não existia todo esse processo de exclusão, né, que a gente está falando, né, Jussara, que no final das contas é isso, né? E é importante dizer, aí em São Paulo, a gente acompanhou um pouco também o que foi o processo de desapropriação ainda em pandemia. Então, esse mesmo governo que não deu condições de uma política de habitação que seja real, que acolha as pessoas, também oferece, enfim, desde o sistema de justiça até as ações políticas, né, acabam sendo a base para que essas desapropriações possam ser efetivadas, né? E isso é um escândalo. Só para você ter uma ideia, a gente aqui no Rio de Janeiro, né, um projeto de minha autoria, inclusive, enfim, a bancada do pessoal assinou também, foi justamente a ocupação dos prédios públicos e também dos prédios privados que estão abandonados como locais de abrigo para a população que hoje vive em situação de rua ou que vive, enfim, que não tem teto, que não tem uma casa, que não tem possibilidade de pagar aí um aluguel, ainda que seja o aluguel social. Enfim, e até hoje o projeto foi aprovado e, infelizmente, o governador do estado ainda não sancionou. Então, olha que situação, né? A gente tem
essas pessoas mais fragilizadas ainda, podendo pegar concretamente o coronavírus e, ao mesmo tempo, você não vê vontade política para sair desse ciclo tão terrível, não é mesmo? Exatamente. Existem políticas sendo criadas que ou não ou depende da sanção de um chefe de executivo, né, que não entende a necessidade dessa política que foi dessa lei criada, ou que não simplesmente não se discute, né? O município de São Paulo tem uma lei que garante a toda mulher vítima de violência doméstica o aluguel de um quarto de hotel. Nenhuma mulher até hoje foi acolhida, mesmo com o aumento das estatísticas da violência doméstica. Então você percebe que existe simplesmente a pandemia sendo usada como também um mecanismo de higienização e de genocídio, né? Porque quem está sofrendo com isso é justamente a população mais pobre. E neste sentido, tanto faz, porque para eles, porque o rico ele vai para o Albert Einstein, ele vai para o Sírio-Libanês, ele vai ter um atendimento de ponta, ele vai ter o leito de UTI e até mesmo o leito de UTI do SUS garantido para ele, enquanto os pobres estão em fila aguardando a vaga que não sai, aguardando o auxílio emergencial que não vem, que é um valor irrisório, né? Porque as pessoas ganhavam 2, 3 mil reais por mês, hoje 600 reais não garante nem mesmo a alimentação de uma família. Então você continua e ainda assim é maior do que os 200 reais, que era o auxílio miséria proposto por Bolsonaro, né? Ainda bem que conseguimos aumentar o valor, mas ainda é muito pouco. E muitas famílias ainda não conseguiram ter acesso a isso. Então, existem ainda despejos acontecendo, existem famílias ainda sendo colocadas em situação de rua, ainda existe corte de água, ainda existe o corte de energia elétrica acontecendo nas quebradas. A gente tem recebido diversas reclamações e buscado formas de auxiliar essas famílias, mas assim, não se tem neste país e não tem um pensamento neste momento de crise sanitária no sentido de resguardar vidas. Aquilo que os governos estão tentando fazer é resguardar o lucro do patrão, para resguardar a economia e não as vidas do pobre trabalhador, que neste momento, mais do que antes, precisa que o poder público haja efetivamente no sentido de garantir comida na mesa de todo mundo, saneamento básico em todas as casas e principalmente um teto. Né? Porque se existem tantos apartamentos, tantas casas vazias e tantas propriedades que podem ser usadas como para acolhimento dessas pessoas em situação de rua, nós sabemos que existem mecanismos que garantem esse acolhimento e que não estão sendo usados nesse momento. Para se ter uma ideia, uma questão, equipamento de saúde, o Hospital Sorocabana, aqui em São Paulo, que permanece abandonado e poderia hoje estar, são 5 andares, é um equipamento que poderia estar sendo usado como hospital de campanha para atendimento do Covid-19 e, no entanto, continua abandonado. E é uma bandeira muito antiga, né, da militância da saúde aqui da região, que não, infelizmente, permanece da mesma forma. Exatamente. E você, né, pode falar sobre isso com muita propriedade, porque a gente sabe que é nas ocupações, é nas favelas, é nas periferias, onde há uma ação concreta coletiva, né? De sobrevivência coletiva. Exatamente nesse momento em que a gente precisava ter o poder público assumindo aí a garantia de vida dessas pessoas, o poder público lava as mãos, né? Claro que a gente teve a renda básica aprovada, enfim, Bolsonaro queria no primeiro momento 200 reais, mas depois de muita pressão foi colocado os 600 reais, mas isso são as pessoas, para aquelas pessoas que são visíveis, porque ainda há muitas pessoas invisíveis que não conseguiram efetivamente a ajuda de custo, e aí é importante a gente falar também, Jussara, das especificidades, né? São Paulo, por exemplo, assim como o Rio de Janeiro, tem as suas capitais mais caras do Brasil. Então, 600 reais não atende, inclusive, toda a possibilidade de comprar uma cesta básica. Então, falta ali. Nesse sentido também, a gente apresentou um projeto de lei fazendo um complemento de 150 reais para essa renda básica, justamente entendendo que cada estado também vai ter que se adequar diante do alto custo de vida que está colocado em cada um desses espaços, né? Porque há muitas especificidades, né? Tem, por exemplo, estados que não têm tantas favelas e periferias
como tem no Rio de Janeiro, como tem em São Paulo. Então, a gente vai ter que também produzir políticas públicas que atendam efetivamente a essas pessoas. E aí, Jussara, eu também queria trazer um outro debate, né? Você que faz parte, enfim, dessa coletiva de mulheres, né? Tem uma fala enfim, da Carolina Maria de Jesus, que diz, enquanto o povo que passa fome não chegar no poder, não ser presidente da República, dificilmente a gente vai mudar essa história, né? Então, é fundamental toda a construção que a gente tem feito, justamente também pensando nessas mulheres que podem sim ocupar os espaços de poder, que não só podem como devem, né? A gente não tem ilusão nenhuma sobre esses espaços, porque esses espaços reproduzem uma lógica patriarcal, né, que é racista, que é machista, LGBTfóbico, mas a gente sabe também que ocupar esse espaço é uma forma da gente produzir políticas públicas que atendam e garantam a vida das pessoas, né, das pessoas que sempre foram as mais vulneráveis, que são as mulheres negras, os homens negros e aqueles e aquelas que vivem nas favelas e nas periferias. Como é que vocês estão pensando aí a ocupação na política? Bem, primeiro é claro, você sabe disso, que a gente vai ter inúmeros desafios, né? Ele começa agora, porque somos mulheres negras, periféricas, que não têm familiares políticos de, né, carreira, ocupando cadeiras. Então, esse desafio ele se inicia agora. E, além de tudo isso, o desafio de ser mulher, de ocupar um espaço extremamente machista, porque quem está no poder do país até hoje tem cara, tem raça, tem seus preconceitos, tem toda uma estrutura em suas mãos e está lá durante anos. Então, a gente sabe o tamanho deste desafio, mas o que a gente preza muito é a qualidade da construção coletiva que a gente traz do movimento da luta por moradia, né? A construção de empoderamento coletivo que leva uma grande massa para as ruas, reivindicando direitos, e é isso que a gente quer levar. O elemento principal dessa construção é a ideia mesmo de que a gente possa dialogar nas nossas quebradas. Nós estamos representando as 3 regiões de São Paulo, Sul, Norte e Leste, e nesse sentido levar os debates para a nossa quebrada e trazer a força das mulheres, dos companheiros, das crianças com a gente, dessa luta coletiva mesmo que a gente vem travando há anos. Sem dúvida, Jussara, e já vejo aqui assistindo a gente várias mulheres que podem, não só podem, como devem estar somando forças aí na política. Vejo aqui a Natália, um beijo, Natália, bem grande para você. A Cláudia Greenberg também, que é uma querida. A Railane, que é de Alagoas, nordestina, que vem acompanhando também a construção da nossa mandata. A Mônica Cunha também, que é uma mulher que transformou o luto e luta, também é uma dessas figuras que a gente quer que esteja na linha de frente da política, colocando o debate da população mais pobre, das mulheres negras. Então, eu acho que nessa construção também, Jussara, a gente precisa levar muito em conta a defesa intransigente da vida, né? Da possibilidade de vida. Então, é importante falar que toda essa construção precisa ser coletiva, mas ela precisa ser precedida também de um debate de quais são as políticas que a gente vai defender quando chega num lugar como esse, né? Eu falo e muitas vezes, né, a violência política ela está colocada e por diversas vezes, agora mesmo, antes de eu te convidar, eu lembrava do processo de cassação que o governador aqui do estado pediu, enfim, encabeçou contra o nosso mandato. Nosso mandato tinha 3 meses e pouco, porque a gente tinha fiscalizado o trabalho dele, tinha fiscalizado a política pública de segurança dele. Então, hoje, por exemplo, que a gente está aqui muito preocupado com o que com o que pode acontecer com a nossa democracia e todas essas pessoas fazendo uso do instrumento político daquilo que deveria ter autonomia, por exemplo, a Alerj deveria ter autonomia para investigar o governador. Fizemos e o governador pediu cassação. Então, lá atrás, eu fui alvo de uma perseguição política do governador
daqui do estado do Rio de Janeiro. E hoje ele pode estar sendo alvo de uma perseguição política feita pelo Bolsonaro. Então, olha como é que a lógica também de apropriação desses espaços de poder também pode girar para um lado muito autoritário. Então, por exemplo, o Bolsonaro enxerga a Polícia Federal como se fosse uma polícia política. Então, ele pode estar resolvendo dessa forma as rusgas dele com o Witzel, mas, ao mesmo tempo, o Witzel tem as mesmas ferramentas e instrumentos do Bolsonaro. Ele não pode ser encarado como uma pessoa, o bastião contra o fascismo, contra o... Não dá, né? Ele foi eleito no palco do Bolsonaro, ele toca a política do Bolsonaro, assim como o Dória em São Paulo, né? Eles foram eleitos no mesmo palco do bolsonarismo. Então, eles continuam tocando a pauta bolsonarista privatista e a pauta da militarização, né? Da militarização da política, da polícia, da realidade, né? Como é que você vê Sim. isso, Jussara? Primeiro que a gente vê uma briga por poder, né? Na verdade, o que a gente tem visto é surgindo diversos heróis que estão focados nas eleições de 2022. E a gente precisa tomar muito cuidado com essa rusga criada entre os governadores e o Bolsonaro, que neste sentido a gente, como você bem disse, né? Todos foram eleitos no mesmo palco, destilando ódio, com discurso de ódio, com discurso contra o negro, contra a mulher. E nesse sentido, você percebe que existe uma crise sanitária, uma crise política e uma crise política, né? E a letalidade da polícia militar em nenhum estado brasileiro foi diminuída nesse período de reclusão, de quarentena que a gente está vivendo. A gente precisa tomar muito cuidado no sentido de que essas pessoas não nos representam e eles estão brigando entre eles pelo poder que eles querem. E este poder significa a morte da população mais pobre, a morte de todo mundo. Então a gente precisa realmente continuar denunciando e não esquecer, né, quem é João Dória, não esquecer quem é Witzel, não esquecer de cenas lamentáveis de violência que a gente viu ao longo desses anos onde eles estão no poder. Por exemplo, a comemoração do Witzel descendo de um helicóptero quando um jovem foi abatido por um sequestro de ônibus. Tudo bem, ele tinha que pagar na justiça por qualquer crime que tivesse cometido, mas nada justifica a violência e nada justifica um governante, né, comemorando uma morte. E é nesse momento que eles estão fazendo, comemorando mortes, né, usando a pandemia para se promover, usando a crise sanitária para se promover, não resguardando vidas. E outra coisa, eu acho que desses episódios todos, o mais lamentável é dentro de uma crise sanitária, a gente vê um novo escândalo de corrupção que envolve a retirada de recursos da saúde pública, onde mais milhares de pessoas vão morrer porque não tem um hospital de Campana instalado no Rio de Janeiro, porque não tem uma qualidade de atendimento médico. A gente precisa realmente tomar muito cuidado com esses heróis que aparecem em meio às crises, porque a gente corre o risco de ter um novo Bolsonaro no poder. E a gente precisa realmente tirar esses caras do poder. Exatamente. E foi importante você falar da segurança pública, da política de morte, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, só para você ter uma ideia, as favelas e as periferias contam cerca de 170 pessoas, mais de 170 pessoas mortas. Isso é maior que o número de 15 estados brasileiros. E eu estou falando só da favela, não estou falando... E isso demonstra o quanto que essas pessoas estão ali no abismo social, né? De tudo quanto é e possibilidade de direitos, né? E ainda assim a gente teve mais de 200 operações policiais durante a pandemia, né? A gente teve aí cerca de 177 mortes desde o início da pandemia dentro da favela e da periferia, ou seja, não parou essa política, essa lógica militarizante, essa lógica da guerra colocada na segurança pública, deixa efetivamente corpos negros no chão. E, então, essa é uma prioridade que eles não abrem mão, né? Não abrem mão. A política de morte ela é justamente essa, né? Você quer o Estado mínimo, então você vende tudo aquilo que pode
prover justiça social, as empresas públicas que deveriam estar fortalecidas nesse momento, vão tudo para um balcão de negócios, porque eles entenderam também a pandemia como uma oportunidade de negócios, como uma oportunidade de dar dinheiro para aqueles que já têm dinheiro. Então, é importante que a gente olhe isso, mas, ao mesmo tempo, eles colocam todo o processo de, enfim, de militarização também, porque falar, não, olha só, estão de olho agora, que nem o ministro do Meio Ambiente, né, o Salles, que falou, não, agora dá para a gente tirar lá, remarcar as terras, enfim, demarcar, pegar, dar lá, botar uns bois, enfim, todo aquele processo, porque a mídia não está olhando para isso, né? Está olhando para o coronavírus. Então, a mídia não está olhando para política pública de segurança, não está olhando para o que está acontecendo com os indígenas e quilombolas, que têm as suas terras expropriadas por grandes grileiros, por, enfim, ruralistas que têm uma lógica aí de faturar em cima da terra que deveria estar destinada ali para um uso eficiente, não só dos indígenas, não só dos quilombolas, mas os povos tradicionais em geral, né? A gente, na verdade, ninguém está olhando muito para aquilo que está sendo desconstruído ou construído debaixo dos panos no momento em que todo mundo está voltado para o número de mortes que tem ocorrido, para, enfim, para a falta de atendimento às pessoas que hoje estão se contaminando com o Covid. E, nesse sentido, vários ataques continuam ocorrendo, não só aos povos originários, mas também às mulheres, aos jovens, às crianças, porque no Brasil, diferente de outros países, a maior letalidade do Covid não diz respeito à sua idade. Bastante horrorizada com a falta de entendimento de como tem funcionado os hospitais públicos nesse período. A parte estão deixando as suas famílias para estarem nos hospitais no atendimento, sem IPIs, sem garantia de hotéis que tenham uma noite bem dormida, né? São funcionários que estão dormindo em corredores, em locais extremamente insalubres, com cargas horárias extremas, indo ao cúmulo da exaustão, e muitos funcionários da saúde também morrendo. Enquanto isso, a gente continua debatendo os absurdos ditos pelo presidente da República e outros absurdos também cometidos pelos governantes. A gente muito triste a gente entender que a gente tem um desgoverno com tal potência que a gente não consiga combater uma pandemia, que a gente não consiga acolher o nosso povo, que a gente não tenha respostas para nenhuma das questões que são colocadas, seja elas quais forem, desde a pandemia, ao aumento da violência contra a mulher, as pessoas que continuam em situação de rua, e a gente só vê o Bolsonaro soltando piada, a gente vê agora o Witzel sendo também investigado, e assim, indiferente da questão da utilização leviana da Polícia Federal, num sentido político, que também acho que deva ser investigado isso, mas no sentido também de olhar o escândalo do desvio de recursos públicos que nesse momento são necessários. A gente vê o João Dória fazendo coletivas de imprensa e fazendo discussões abertas políticas, que a gente não quer saber dos problemas políticos entre o governo e o governo federal, a gente quer saber aquilo que está sendo feito para garantir vidas. E nesse sentido, eu acho que o papel de muitos coletivos, de muitos movimentos populares, de muitos companheiros que hoje ocupam o cargo de deputados estaduais e federais tem sido na garantia de vidas e estão ocupando um papel muito importante, porque se não fosse você, Renato, e outros tantos companheiros, e desse lado aqui os companheiros que estão nas ruas fazendo trabalho solidário, pode ter certeza, o número de mortes seria muito maior mesmo. Exatamente. Infelizmente, todo o esforço hoje dos coletivos para se sobreviverem, né?
que sempre foi assim, né, Jussara? Sempre foi assim, na lógica dos mutirões, na lógica de um ajuda o outro, cuida do filho do outro, enfim, é assim que a favela sempre sobreviveu, aquém daquilo que o Estado deveria prover, que é a garantia de dignidade. Então, Jussara, eu quero te agradecer demais. A gente teve um contratempo aqui no nosso horário de entrada, porque o plenário da Leste explodiu hoje e eu estou com uma reunião em cima da outra. Eu queria que você pudesse se despedir, já lembrando aqui que ainda há tempo. A Eli colocou aqui, ó, ainda dá tempo de votar contra a federalização do caso Marielle, né? A gente viu o quanto que a Polícia Federal pode estar sendo utilizada de uma maneira absurda e o quanto que a federalização do caso também vem nesse bojo, né, dos interesses da família Bolsonaro. E isso é muito terrível que aconteça exatamente nesse momento. Então, entra lá no site federalizaçãonão.org e vota lá, e, enfim, se inscreve lá, assinem, para que a gente não tenha aí o feminicídio político de Marielle Franco, né? Eu tenho, Jussara, trabalhado com esse conceito de feminicídio político, porque a gente tem que dizer o que acontece com as nossas mulheres que estão na linha de frente da política. Elas são violentadas politicamente, né? Infelizmente, a Marielle não foi a primeira, infelizmente não será a última. Temos muitas mulheres colocadas, vocês sabem no MTST o quanto que vocês, mulheres, são hostilizadas também. A gente sabe o quanto que tem as mulheres na luta pelo campo, na luta pela possibilidade de viver do seu próprio, enfim, do seu próprio plantar, né? E colher. Essas mulheres também são violentadas, violadas. Então, a gente precisa dizer que o feminicídio político ele existe. E a Marielle Franco é uma das principais vítimas do feminicídio político e que a gente, né, no campo do direito, né, aquilo que não se nomeia não existe. E a gente precisa dizer que existe feminicídio de mulheres que estão na linha de frente da política. E é por isso que eu te convido, Jussara, agradeço que a gente possa fazer mais lives, enfim, mais ao vivo juntas. Eu vou gravar a live, ó, tem aqui, ó, Cachos de Miranda pedindo para eu gravar live, vou gravar, vamos jogar nas nossas outras redes sociais, vamos jogar no YouTube, inclusive, porque... E é isso, ó, Flavinha tá lembrando aqui, todas as lives que a gente está fazendo, a gente está botando no YouTube. E ontem, Jussara, foi o Dia da África. Então, a gente passou o dia fazendo um festival nas nossas redes sociais. Conceição Evaristo, aquela maravilhosa, entrou para dizer que se eles combinaram de nos matar, nós combinamos de não morrer, né? Muito obrigada, Jussara, pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada mesmo, Renata. Eu acho que nesse momento tão triste da nossa história, a gente precisa realmente unir forças, né? E nesse sentido, nós mulheres, a gente se solidarizar umas com as outras e em memória daquelas que foram vítimas desse estado tão violento, tão tenebroso. E assim, a memória de Marielle, ela vai estar sempre viva em mulheres fenomenais como você. Muito obrigada por nos representar aí na LERJ. Eu estou sempre por aqui também acompanhando. E logo, eu espero que quando isso passar, a gente possa estar junto aí numa grande luta contra esse desgoverno. Tá Com bom? certeza, Jussara. Muito obrigada. Um beijo em você, no beijo naquela mulherada toda muito forte e aguerrida do MTST, das ocupações aí em São Paulo. Um beijo, Natália, enfim, um beijo nessas mulheres que nos inspiram, né? E aí, lembrando também, a gente está agora, está rolando, e eu vou dar uma corrida lá agora, uma campanha do Luto à Luta, campanha denúncia nas redes sociais, justamente sobre o assassinato do menino João Pedro, aqui em São Gonçalo, de 14 anos, uma operação policial da Polícia Federal e da Polícia Civil, né? A gente precisa lutar por justiça e para que essas coisas não voltem a se repetir, né? Então, Jussara, Exatamente. muito obrigada, querida. Um beijo grande. Beijo. Cuide-se. Cuide-se.
Agradeço a todo mundo que ficou aqui com a gente até agora também. Beijo grande.